A Neísa é doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre em psicologia clínica também pelo Instituto de Psicologia da USP, especialista em psicologia clínica e atendimento à família pelo Centro de Orientação Juvenil da Fiocruz, e ex-supervisora clínica do CAPS Maurício de Souza, além também de ser membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e professora do curso de especialização em psicologia clínica na abordagem winnicottiana da Universidade Cruzeiro do Sul. Ela é não só psicanalista, como também psicóloga, supervisora e professora, né? De vez em quando ela faz umas palestras, dá uns cursos conosco e tudo mais. Então, eu queria dar boa noite para todos vocês, passar de imediato a palavra para a Neísa. Boa noite a todos. É uma alegria enorme ver rostos queridos, conhecidos. Também é uma alegria ver rostos desconhecidos que eu espero que se tornem conhecidos. E eu quero inicialmente agradecer ao Instituto Nebulosa Marginal pelos muitos anos de amizade e parceria. Meu carinho e minha alegria por esse laço construído é além do que pode ser expresso nesse momento. Mas eu quero agradecer especialmente aos meus amigos, aos meus colegas, aos meus alunos, aos meus supervisionandos e aos meus pacientes, sem nenhuma hierarquia nessa ordem, pelo tanto que eu aprendo em cada um dos nossos encontros. E isso não é força de expressão, é uma expressão verdadeira do que eu sinto em cada encontro que eu tenho com vocês. Eu não dei um título porque eu comentei com o Sérgio que eu não sabia o que falar. E esse foi um problema sério. Eu não tenho a menor ideia do que é que eu vou falar. Uma coisa eu sabia, eu não queria falar de lugar comum. Eu não queria falar de coisas que vocês já estão carecas de ouvir. Eu não queria falar de teoria pura. E eu fiquei como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, pelo excesso da liberdade do tema, saltitando entre a escolha de uma coisa ou outra, o que tornou a minha vida realmente muito difícil, gente. No entanto, semana passada eu tive experiências, aliás, a semana passada e o início dessa semana, eu tive experiências tão fortes, tão potentes no meu consultório, que eu pensei, Nisa, como assim? É disso que você vai falar? Você vai falar do cotidiano, você vai falar do dia a dia, você vai falar da sua clínica. Você está dando uma aula inaugural para um curso de formação em psicanálise. Então, o que você vai falar é sobre uma sessão de análise. Então, é esse o tema nosso hoje. Eu chamei o canto da clínica. Gente, olha o meu ato falho. Era o campo da clínica. E eu falei, o canto, está perdoado. O canto da... De novo, o campo da clínica, um espaço compartilhado. Quando criança, eu fui uma leitora voraz, mergulhando nas histórias, viajando por tempos e lugares inimagináveis. Mitos, lendas, sagas, antigas civilizações me causavam um fascínio irresistível, e eu transformava o quintal da minha casa num lugar mágico, onde tudo aquilo acontecia comigo também ali. Era um mundo diferente, onde as mangueiras e os pés de saputi, cujas sementes serviam de comida para boneca e migalhas de pão como marca dos caminhos percorridos, eram acompanhados
de toceiras de samambaias, muitos e muitos morcegos, pássaros e outros animais que conviviam com fadas, além do príncipe escamado. O príncipe escamado é o personagem que era namorado da Narizinho no Reino das Águas Claras do Monteiro Lobato. No meu quintal também tinha um fosso com ponte levadiça, tinha um jacaré do Pantanal Mato-Grossense, balões que davam a volta ao mundo e camelos em desertos resplandecentes. Esse quintal-reino era criação minha, povoado por coisas reais e figuras fantásticas, por pessoas, personagens e deuses míticos. Monteiro Lobato ocupava um lugar privilegiado nesse lugar, e a Emília foi minha companheira inseparável por muito tempo. A minha Emília foi feita pela minha avó. Era uma boneca de meia, com vestido de retalho, cabelo de lã e olhos de botão. Com ela ao meu lado, eu ficava incansavelmente buscando elfos, sacis, mulas sem cabeças, cíclopes, príncipes e os heróis. Ainda me lembro até hoje do nome de algumas ninfas apreendidas com Monteiro Lobato. Eu achava os nomes fascinantes. Tríades, amidríades. E eu tentava identificar as suas moradas nos pés de manga, de goiaba, de robã e de jabuticaba que ficavam espalhados no terreno. Eu buscava atenta um movimento sutil, um farfalhar das folhas, algum gesto que indicasse a presença de um deles, por menor que ele fosse. Mas sempre elusivos, eles nunca eram vistos. Mas eles estavam lá, eu tinha certeza. Apenas era de sua natureza nunca se mostrarem de todo. Lembro-me também de ficar inconformada com a materialidade estéril das coisas. Minha mãe dizia que uma vez me pegou chorando, ainda pequena, e ao me perguntar, uns 8, 9 anos, e ao me perguntar por que eu chorava, eu disse a ela que eu achava a vida que eu vivia muito chata. Gente, era chata pra caramba. E que a vida precisava ser mais do que aquilo que eu tinha. E eu queria além, eu queria ir mais além. Eu nunca tinha ouvido falar de Winnicott ou de psicanálise, mas a pergunta formulada por ele já me acompanhava desde aquela época de garota. Uma pergunta do Winnicott. Temos aqui, então, dois lugares, o interior e o exterior do indivíduo. Mas será que isso é tudo? A psicologia foi uma descoberta transformadora. Como é que a mente humana podia criar tantas coisas boas e ruins, confortadoras e perigosas, que não eram vistas no sentido concreto do termo, mas a gente sabia que estava lá e a gente sabia que existia, como os personagens a quem eu persegui incansavelmente na minha infância. Hoje é a aula inaugural de um curso de formação em psicanálise. Um momento oportuno para a gente conversar aonde a psicanálise acontece. Num tempo e num espaço aonde a gente tem dois lugares, o interior e o exterior. Um espaço que é ocupado pelo analista e por seu analisando, aonde a beleza, a arte e a criatividade do nosso ofício, tão belo e tão único, aparece. Eu posso dizer que eu ainda percorro mundos e tempos desconhecidos ao lado dos meus pacientes e colegas, toda vez que alguém me pede que escute a sua história, que acolha suas dores, que o ajude a se perguntar da vida, a se perguntar de si e da vida que pode viver. Eu entendo que me pedem que coloque em xeque suas certezas, plenas de sofrimento, e que os ajude a salvaguardar o seu direito de existir e encontrar sentidos para isso. Meus pacientes me contam de situações aprisionantes, que se repetem vezes e vezes sem conta, marcadas por um tempo solitário, subjetivo, isolante, terrível. Um tempo que é marcado pela não mudança, um tempo que impede a transformação. O que eu vejo e que escuto desvela um outro mundo que emerge naquele lugar e naquele encontro, aonde, através do relato, da escuta e da troca estabelecida, podemos encontrar saídas. Eu escolho mergulhar nesses mundos e nessas histórias com o auxílio do que aprendi na psicanálise. E hoje a psicanálise é, para mim, aquilo que as sementes de saputi foram um dia naquele quintal. Os marcos, os sinais que me ajudam a me aventurar
nas trilhas desconhecidas do psiquismo humano. Que quintal é esse? O campo analítico. Cassorla nos fala que psicanálise é uma coisa de dois. Parafraseando o Winnicott, aquela frase que eu falei para vocês no começo, temos, então, aqui duas pessoas, o eu e o outro. Mas será que isso é tudo? Tal como na pergunta anterior, não. É mais que dois. O espaço analítico é criado a partir da inter-relação dos elementos existentes nesse espaço, do analista que aceita e deseja a responsabilidade de criar um campo de convivência dentro de um determinado contexto, usando um certo fio condutor, e do analisando, que aceita compartilhar esse espaço e o modifica através da sua participação, produzindo uma dinâmica na qual ambos mudam. No entanto, bem, isso acontece através ou com o auxílio dos fenômenos transferenciais. Ungar define transferência como um aumento da necessidade do paciente de transferir, daí o nome transferência, experiências, relações de objeto e emoções primitivas que se concentram numa pessoa. Dessa forma, o paciente maneja os seus conflitos e ansiedades utilizando os mesmos mecanismos de defesa que ele usou naquela etapa precoce do seu desenvolvimento. Podemos sintetizar a ideia kleiniana de transferência como aquela transferência que é centrada na relação do indivíduo com seu objeto interno. E a transferência seria a aplicação, né, dessa relação a um novo objeto, o analista, no modelo da relação estabelecida com aqueles objetos internos. Esse é o modelo clássico. No entanto, desde as considerações kleinianas, um longo caminho foi percorrido, e hoje a gente tem perspectivas muito mais amplas. O que acontece no campo analítico não é apenas uma repetição do passado, mas é também uma nova situação, que inclui, sim, os elementos do passado, sem ser exatamente o passado. A transferência atual, dentro da nossa concepção, ela possui uma originalidade, pois ela autoriza a criação de uma outra história com novos significados, enriquecida por vivências que não puderam acontecer anteriormente. E por que é que isso acontece? Porque, diferente da época kleiniana, o analista não é mais um indivíduo que não tem uma inferência, ele não tem uma posição de espectador na situação, mas ele é coautor daquela situação. Eu vou discutir isso ao longo com vocês, aonde nós não estamos no banco do passageiro assistindo, mas juntos sempre construindo. Um dos precursores dessa nova concepção de transferência foi o Winnicott, e vale conversar sobre um de seus artigos mais importantes, sobre o uso de um objeto. Nele, Winnicott descreve que os anos de trabalho lhe ensinaram que a transferência é um fenômeno que resulta não só da confiança estabelecida entre as partes envolvidas, mas também ocorre quando o analista consegue estar fora da área dos fenômenos subjetivos do paciente. E que aí, nesse momento, o paciente pode, então, fazer uso do analista e das suas interpretações. Como é que isso acontece? Winnicott descreve, nesse artigo, a diferença entre relacionar-se e uso, descrevendo, primeiro, como algo acontecendo quando o sujeito se encontra isolado, ou seja, é apenas ele e os objetos internos dele, que seria o fenômeno clássico da transferência lá atrás. Já na situação de uso do objeto, ela acontece quando esse objeto passa a ser percebido na sua natureza e no seu modo de funcionamento pessoal. E assim, ele pode ser real e ser percebido fora da interioridade. Gente, peraí, que eu mexi em alguma coisa aqui.
fora da interioridade do paciente. O que isso significa em termos clínicos? Que os acontecimentos no espaço clínico não são mais vistos como material exclusivo do paciente, ou seja, eles não podem ser avaliados como um fenômeno do sujeito por si, mas como fenômenos aonde o ambiente e o analista estão incluídos, e são, cada um, elementos que alteram e afetam o curso dos acontecimentos. As contribuições pessoais de paciente, analista e ambiente se mesclam, se afetam, produzindo, então, os acontecimentos clínicos, que vai ser fruto dessa relação intersubjetiva. Autores como Safra e Figueiredo apontam a prevalência dessa perspectiva intersubjetiva para o pensamento clínico contemporâneo e da alteridade como uma construção, como uma condição ética para a construção do pensamento psicanalítico. Mais do que uma necessidade, a ética fala da condição de existência do ser humano. É complexo e fascinante pensar que, para um eu existir, é intrinsecamente necessário a presença de um outro, num lugar central, e também necessária a realidade externa. No entanto, ambos precisam estar lá, mas sem serem percebidos antes da hora. E o que seria serem percebidos antes da hora? Antes da hora significa antes que o eu, que o espaço psíquico daquele indivíduo, né, possa ser estabelecido e poder emergir com singularidade. Ou seja, a gente precisa estar lá, mas a gente só precisa ser descoberto quando o outro nos descobre. O objetivo, então, né, dos momentos iniciais é acompanhar os nossos pacientes nesse trajeto percorrido pelos objetos internos em direção à realidade compartilhada. E a possibilidade do analista se alojar fora da área dos fenômenos subjetivos. Nos casos difíceis, na clínica dos casos difíceis, que tantas vezes nós conversamos nos nossos encontros, falam exatamente de casos e situações aonde o analista ele não está fora da área interna do paciente. Ele continua sendo tratado como coisa e não como pessoa, né? O objetivo, então, é acompanhar. O uso de um objeto não mais se baseia na construção subjetiva do indivíduo acerca desse objeto. O princípio da realidade pode ser ativado e esse objeto necessariamente passa a ser reconhecido como real, passa a fazer parte da realidade compartilhada, e então nos damos conta que os mecanismos projetivos apenas auxiliam o indivíduo a perceber que o objeto está ali, mas eles não são mais o motivo pelo qual ele está ali. Simplificando, quando você encontra com alguém e ele passa por você e ele não te cumprimenta. Aí eu chego para alguém e digo, sabe o fulano? Me ignorou. Eu acho que ele me ignorou porque na semana passada eu falei para ele que não dava para eu trocar o horário lá do consultório com ele. E aí ele ficou morto de raiva, né? E não quis papo comigo. E olha que grosseria, nem se recusou a me cumprimentar. A outra e passou por fulano e eu acho que ele não me viu. É essa a diferença, né? Então, eu acho que fica claro, com esse exemplo bobinho, né, do que é um objeto dentro, sendo um objeto interno do paciente, sendo alvo de feixes de projeções, e algo que você pode reconhecer que está ali, mas não necessariamente por sua causa, né? A criação desse campo deriva também do analista e daquilo que ele aprendeu, não apenas nos cursos de formação, mas em sua própria análise.
É necessário que ele esteja disposto a assumir o risco de estar lá, por inteiro, vivo, encarnado, disposto a acompanhar seu paciente no desconhecido e nos abismos dos medos e dores que também podem ser seus, sobrevivendo aos usos que recebe, enquanto seu paciente desenvolve a capacidade de poder fazer um bom uso dele. Cabe ao analista aceitar transitar entre as realidades diversas, acompanhando o movimento que precisa ser feito a partir da interioridade do paciente para fora. Estar no espaço analítico implica em poder testemunhar a criação dos objetos dentro de uma realidade e seu gradual deslocamento para fora. Estar no campo analítico significa sustentar com uma presença confiável esse caminho entre a subjetividade e o encontro com a alteridade e a externalidade. O campo analítico vai permitir a ambos, paciente e analista, usar criativamente o tempo e o espaço, povoado com figuras que serão, lá como na minha infância, reais e da fantasia ao mesmo tempo, mas podendo discriminar aonde cada um deles se aloca, localizadas no presente e no passado igualmente. No entanto, se um analista não estiver lá, ao lado, percorrendo aquele caminho, o seu paciente não irá conseguir percorrer essa trajetória. Ele não conseguirá fazer essa trajetória. Para além, então, do pensamento winnicottiano, o que melhor caracteriza a psicanálise contemporânea vai ser o foco nos processos intersubjetivos, que é uma forma de interpretar que incorpora a escuta analítica, mas também implica no processo que ocorre em nossas mentes. Então, é a escuta analítica quando encontra a mente do analista, como diz o Luiz Cláudio Figueiredo. E o resultado vai ser aquilo que ocorreu em nossas mentes em função desse tipo particular de abordagem. Daniel Kuperman apresenta a possibilidade de uma nova clínica, onde o paciente precisa estar mais atento para promover no paciente a possibilidade de experimentar a vida de maneira mais criativa e potente, mas numa relação em que o analista fala com ele e não sobre ele. Eu adorei essa diferença. Vivemos, pela supressão do espaço-tempo no mundo digital globalizado, uma vivência de desenraizamento geral. As fronteiras naturais, as identidades distintas de cada cultura, os valores e referências de cada agrupamento humano, das etnias, tudo se tornou mais tênue, tornando cada vez mais difícil a formação de vínculos e identidades. Para Gilberto Safra, segundo Thales Absabner, ele enfatiza uma clínica da emergência de sentidos, uma clínica que ele chama da clínica do acontecer humano, naquilo que nos seria essencial, uma clínica que visa a humanização, o resgate daquilo que foi levado para longe neste processo de alienação global. Para Safra, o momento da clínica é fundamental para que seja possível operar em oposição ao desenraizamento humano. Eu sou o outro do outro, e o outro do outro sou eu, conectados, mas únicos e singulares. Eu compartilho espaços, mas antes de tudo, eu preciso habitar em mim, eu preciso me reconhecer, eu preciso me legitimar, eu preciso mapear minha interioridade e as fronteiras que eu sou capaz de estabelecer com o outro. Para Sobrinho, ir ao analista é, antes de tudo, um encontro entre duas subjetividades que pactuam em trabalhar para a construção, a partir das escolhas possíveis, de um estilo na fala ou na vida. Aí está a perspectiva de cura, que vai passar por um processo de construção de um saber sensível sobre si, de um saber sensorial sobre si, e não um saber intelectual, mas que vai passar obrigatoriamente pela mente do analista,
que funciona como um filtro e organizador. A gente não bota nada nem tira nada. A gente organiza e desorganiza, né? O analista, assim, precisa fazer o quê? Praticar o cuidado de estar aberto e disponível para o que o outro precisa. A técnica, nossa técnica, vai estar a serviço desse encontro, favorecendo o estabelecimento de um campo mútuo de afetação. Nessa forma de psicanálise, a gente não pode ignorar o impacto que o paciente tem sobre nós. E esse, né, e o resultado que tem sobre nós impacta o nosso paciente como resultado direto desse método. Isso nos coloca numa situação de risco, aonde a gente não tem a proteção do silenciamento, do distanciamento, onde nós somos convocados, acima de tudo, na clínica contemporânea, a um agir, aumentando imensamente a nossa possibilidade de falha e de erro. Por outro lado, vai ser através da falha e do erro que vai nos tornar humanos e parceiros, e não mentores ou sabedores, ou mentores ou gurus, ou alguma coisa do gênero, né? A gente não tem tempo aqui para falar das outras todas dimensões que afetam o campo analítico, mas eu não posso deixar de citar o CAIS, quando ele amplia a noção de sujeito para além do individual. Nossa pré-história faz de cada um de nós, muito antes de nascermos, o sujeito de um conjunto intersubjetivo. Essa pré-história em que se constitui o originário, ao começo do sujeito, antes do seu advento, se inscreve na intersubjetividade. Então, o sujeito, primeiro, é um intersujeito. E aí, respondendo àquela pergunta, quantas pessoas estão numa relação analítica? Quantas pessoas estão no campo analítico? Duas? Muito mais que duas. Eu, o outro do outro, o outro que o outro acha que eu sou e o outro que eu acho que o outro é. Sem contar os fantasmas do outro, os pais do outro, os outros e tudo aquilo que nos cerca. Então, na verdade, né, o campo analítico ele é tão povoado quanto o quintal da minha casa, incluindo personagens reais e figuras da fantasia. Não faz tanta diferença assim. E aí vem o outro ponto, onde eu peguei um verso do Caetano Veloso. Existirmos, a que será que se destina? A pergunta do Caetano Veloso é para todo mundo. A questão central do sofrimento contemporâneo não reside mais no embate entre o indivíduo e o meio, mas na própria possibilidade de existir, de se constituir como subjetividade. E todos nós somos sujeitos dessa reflexão e da incerteza diante do sentido e da finalidade da vida. Existir é subjetivar-se, é singularizar-se. Quando Winnicott nos diz meu ofício é ser a mim mesmo, está implícito esse compromisso e o trabalho de uma vida inteira a serviço da criação, recriação e integração entre aquilo que é vivido e aquilo que é sentido. Para existir, a gente precisa estar vivo, num determinado tempo, por algum tempo, em algum lugar. E o sentido de existir vai ser o resultado desse processo que dura a vida toda e que inclui a necessidade vital de criar e manter laços entre o eu e o outro, entre o que é vivido e o que pode ser inscrito no psiquismo. Existir vai ser transitar entre as realidades interna e externa e ficar exposto à dor provocada pelas situações de perda ou falta, pelo esgarçamento ou ruptura dos limites, pelas dificuldades intrínsecas à constituição das fronteiras entre o eu e o outro, entre o nosso psiquismo e o nosso corpo, entre nosso desejo de equilíbrio e a nossa sempre iminente desorganização. Existir, então, com esse trabalho todo, é uma obra de criação. E viver é um estado de permanente transformação, nessa permanente interação entre o eu e o não eu.
tudo aquilo que impossibilitar a constituição ou a manutenção desse senso de existência contínuo conduz ao colapso e à vivência daquilo que se chamou de angústias impensáveis. Ninguém consegue criar esse sentido sozinho, de forma isolada, porque ninguém vive em absoluto isolamento. E não existe uma psique engarrafada, mas sim uma construção resultante dessa contínua interação do indivíduo com seu entorno. As crises na experiência do viver são sempre essas tentativas de reentregar e reorganizar essas vivências à busca de um acontecimento, de uma experiência aonde aquilo que foi rompido possa ser reconstituído. A busca de algo que não aconteceu possa acontecer. E o analista, ele está nesse lugar aonde ele vai precisar autorizar e se permitir ser usado e criado pelo seu paciente em todas essas situações e tentativas de reconstrução das rupturas realizadas, né? Uma condição aonde vai ser possível finalmente construir uma possibilidade de confiabilidade, né? Aonde aquilo que antes foi vivido de uma forma tão abrupta e traumática pode de novo acontecer, mas não mais disruptiva, transformada em experiência. E essa é que é a diferença que eu estava conversando com vocês em relação à transferência, né? Ao mesmo tempo em que na transferência vai aparecer aquele material que não pôde ser elaborado, aquele que não pôde ser conectado, ao mesmo tempo, pela própria característica intrínseca daquele analista que aquela pessoa escolheu e que ela vai construir a sua psicanálise e a sua experiência analítica com o seu analista. E vai ser a partir desse encontro singular entre eu e o analista que eu escolhi para ser meu parceiro, que eu vou procurar, então, restaurar esse senso de continuidade que foi perdido em algum momento, podendo ou adquirindo a capacidade, né, de tolerar as mudanças e as variações do meio em volta, aguentando as desilusões e, acima de tudo, reconhecendo que a nossa potência é muito limitada, pelo menos bem menos do que a gente gostaria de possuir. O espaço compartilhado. Eu vou trazer para vocês o jogo do rabisco, que é a minha paixão. O Winnicott. E por que eu vou trazer o jogo do rabisco? Porque eu vou convencer vocês, sim, tranquilamente, já estou até cantando a pedra antes, né? De que uma sessão de análise é o jogo do rabisco com palavras. É esse texto que eu vou querer vender. Só que, em vez de usar rabiscos e desenhos, a gente troca palavras, criando desenhos e imagens e pinturas com os nossos pacientes. Winnicott, ao apresentar o jogo do rabisco nas consultas clínicas, criou a expressão imagética da dinâmica clínica discutida aqui com vocês. Assim como o jogo é apenas uma maneira da gente entrar em contato com o paciente, é aconselhável que as nossas comunicações também o sejam, abrindo mão da ambição da gente ser o oráculo de Delfos ou guru, né? A comunicação estabelecida no campo clínico, pois, tal qual os rabiscos, não possui nenhuma intenção pré-determinada, mas precisa ser um convite a uma comunicação mais profunda. Então, o que eu estou enfatizando, gente, é o risco da gente fazer uma indução, de eu ter uma hipótese, uma ideia, e eu fazer uma comunicação que vai induzir o meu paciente a responder aquilo que eu estou esperando, com isso, confirmando a minha hipótese prévia. Gente, isso é armadilha. Então, a importância de que a nossa comunicação, em vez de propor respostas, ofereça perguntas, ofereça novos olhares, ofereça novas perspectivas.
O nosso papel não é de dar respostas ou solucionar questões da vida de alguém, mas ajudá-lo a ter mais informação sobre si e sobre aquilo que o cerca, né? Abre-se, assim, o campo complexo do espaço potencial, que integra os aspectos inconscientes tanto do analista como do paciente. Não é de ninguém exclusivamente. É uma outra coisa que é criada pelos dois e que só existe no espaço interpessoal. Não há passividade ou não envolvimento nesse ato criativo coletivo. O que não quer dizer que o analista precise ser intrusivo, porque estar em silêncio ou estar à espera é uma atividade eminentemente ativa, que não tem nada de passividade ou omissão. O envolvimento no ato é feito através da disponibilidade para sermos usados a serviço da realidade interna do nosso paciente, sem, no entanto, deixarmos de ser nós mesmos o tempo todo. Assim como o Winnicott nos diz não existir essa coisa chamada um bebê, também não existe essa coisa chamada analista ou paciente nesse sentido, porque essa inter-relação entre todos os envolvidos, né, mergulhados, faz com que aquele momento e aqueles acontecimentos não possam ser distribuídos ou categorizados como sendo específicos de um ou de outro. A dificuldade nossa está exatamente deixar-se tomar como se não houvesse diferenças e limites, mas nunca perder a consciência de que elas existem e qual é o nosso lugar. Hum, ao longo da sessão, quando tudo corre bem, percebemos que vai havendo um aprofundamento, um maior relaxamento da comunicação, e que essa comunicação e a nossa conversa acaba por estabelecer um ritmo próprio, e que, num certo momento, a nossa própria conversa passa a ser um certo traço onírico, aonde você fala uma coisa, o outro completa, as frases não têm sujeito, verbo, predicado, aonde as comunicações são mais esparsas. E essa forma de expressão acontece quando se torna possível na sessão a capacidade interna de nós suportarmos o não estruturado, de nós estarmos abertos para o não saber. A experiência obtida é a descoberta de que é possível entrar em contato com as próprias fantasias, que é possível se debruçar sobre elas quando a gente percebe que está num ambiente que torna suportável a dor e o alívio da desilusão das fantasias onipotentes. O nosso lugar vai ser de ser intérprete mediador na tarefa de nomear aquilo que não pode ser nomeado e, com isso, oferecer um suporte para que a elaboração e a integração do material aconteça. A ideia é convidar para um salto na fantasia, um salto na memória, nas reminiscências, na livre associação, contanto que estejamos disponíveis para fazê-lo junto com ele. Nem eu nem você sabemos o que pode surgir. Vamos descobrir juntos? Eu vou lhes apresentar uma brevíssima vinheta clínica, porque isso aqui fica em aberto, e eu consegui a autorização, quer dizer, eu pedi a autorização do paciente, que generosamente me permitiu trazer essa pequena vinheta. Um paciente vem passando por um momento particularmente difícil na sua vida. Problemas de saúde se somaram a um momento pessoal e familiar muito complexo. Ao longo dos últimos meses, o trabalho realizado vem sendo dirigido para a elaboração dos lutos necessários e o uso criativo dos recursos possíveis. No entanto, ao ouvi-lo descrever situações penosas que passara, disse-lhe que, em momentos como esse, deveríamos seguir a teoria do hamster. Quem trabalha comigo conhece a teoria do hamster, então eu vou contar para vocês. A teoria do hamster foi uma teoria que eu elaborei de que a gente devia seguir o modelo do hamster.
Hamsters vivem em situações desérticas e eles se adaptaram a dormir ou a se recolher durante o dia quente e eles ficam acordados, né, apenas durante um período à noite, quando lhes é possível sair, o ambiente está menos hostil e eles podem, então, coletar o alimento necessário que eles guardam em bolsas existentes ao lado das suas bochechas, que eles recolhem e trazem para a toca, aonde eles deixam lá, mantendo um estoque de alimento justamente para os tempos difíceis, aonde eles não podem sair. Eu acho que a gente tem que fazer como o hamster. A gente precisa amealhar e a gente precisa colecionar bons momentos. A gente precisa colecionar momentos felizes. A gente precisa colecionar afetos. A gente precisa colecionar situações poéticas. E foi isso que eu disse para ela. Eu disse que, no momento como ela estava passando, a gente devia seguir a teoria do hamster. Apresento a ele minha teoria, que ri e diz que talvez seja uma boa ideia. Como é uma pessoa cujo amor à arte e literatura é grande, proponho a ele um dever de casa. Peço que me traga, na sessão seguinte, um momento poético. Poético significando um acontecimento do dia onde pôde encontrar um momento de alegria. Na sessão seguinte, mostra-se entristecido, embora colocando em movimento ações e resoluções necessárias. E me conta, infelizmente, não conseguiu fazer o dever de casa. Trabalhamos o que aconteceu ao longo dos dias e o paciente me diz que sonhou bastante essa semana. Na ocasião dos sonhos, percebia que os sonhos estavam relacionados ao que havia sido discutido nas sessões, mas não consegue se lembrar de nada. Mas que teve 2 breves sonhos naquela manhã, que esses recorda vividamente. No primeiro, sonha com uma ex-parceira e descreve um momento muito terno entre eles, muito amoroso, bem distante da realidade penosa dos últimos contatos estabelecidos. No segundo sonho, se reúne com amigos díspares que sequer se conhecem na vida real e que eu não sei, eu tive a impressão de fazerem, inclusive, parte de momentos diferentes da vida dele. Creio que todos eles vão ao cinema, mas isso eu tenho certeza, que em seguida disso vão a um lugar aonde, palavras do meu paciente, comem coisas muito gostosas e têm momentos muito bons. Comenta que não entendeu muito bem esses sonhos, que não vê muito sentido entre eles. Após ouvi-los, digo para ele que eu discordo, que, pelo que ele me conta, foram sonhos muito bons que lhe acalentaram a alma. E eu digo, quando você me trouxe essas pessoas e esses momentos do passado, através do sonho, você reencontra os bons momentos de novo. Você, na verdade, criou na sua vida hoje algo que materialmente não está lá agora, mas não faz diferença. Está com você dentro da sua interioridade. Me parece que você disse: ah, a vida está difícil? Tá bom, eu vou dar um jeito. Se eu não tenho no lado de fora, eu vou pegar aqui, na reserva de dentro. E você pode mostrar que você tem o poder de criar a sua vida, que você tem o poder de criar presente e futuro. Você criou os momentos poéticos que eu convidei você a encontrar e seguiu a teoria do hamster. Né? Meu paciente comenta que esses sonhos da manhã, né, eram para que ele percebe que eram para ser lembrados. E ele diz: era um sonho de análise, era um sonho para análise. As outras coisas que eu sonhei antes na semana e que na ocasião eu lembrava que tinham a ver com a sessão, essas eu esqueci, mas esses sonhos não, porque esses sonhos eram para quê? Comenta que viu na internet uma espécie de tabela, parecido com aquele horóscopo chinês,
aonde cada pessoa seria representada por um animal e completa. Sabe qual é o animal que eu vi para mim? A borboleta, o símbolo da transformação. Massoud Khan diferencia dois tipos de sonho: os sonhos bons e os sonhos maus, não pesadelos. Ele classifica em bons e maus dependendo do efeito que o sonho produz nos processos de elaboração. Os sonhos bons, eles atendem a dois quesitos essenciais. Um, que durante o sonhar ocorra a incorporação de um aspecto inconsciente junto ao ego, sem que nenhuma instância precise se enrijecer ou cindir. E segundo, que ele fique ao alcance do ego, para que a experiência psíquica fique disponível no despertar. Então, aqueles sonhos foram sonhos bons, dentro dessa perspectiva. O autor, Kanner, faz uma analogia entre a função do analista e do sonhar. Nenhum deles tem como encargo satisfazer desejos inconscientes do paciente, mas ambos buscam criar um espaço de acolhimento delimitado e capaz de sustentar os movimentos regressivos, facilitando a interação dos diferentes aspectos do self. Por ocorrer num domínio próprio, aonde os conceitos de internalidade e externalidade não se aplicam, os sonhos introduzem um outro tipo de realidade, que, de outro modo, não seria tolerável. Então, o sonho apresenta a vivência de uma forma diferente, um tipo diferente de experiência de realidade. O sonhar, então, ele é uma espécie de atualização do self, a possibilidade da entrada de novos elementos na trama psíquica. Fazendo uma analogia com o nosso mundo digital, é apertar o botão atualizar, é apertar o F5, né? Aquela função, né, no atualizar, aonde, além dos elementos que já estavam ali na tela, entram novos elementos, transformando aquela configuração anterior. Essa vinheta ilustra de modo exemplar, me parece, o uso que gostaria de conversar com vocês sobre o campo analítico como um espaço transicional, aonde a interpretação que fiz foi o resultado de uma elaboração conjunta entre eu e meu paciente, que integrou aspectos conscientes e inconscientes, tanto meus como dele, e que só pôde acontecer ali, com nós dois, naquele campo analítico. Carlos Doim, eu estou terminando, queridos. Carlos Doim escreveu um trabalho belíssimo sobre o que ele denomina de espelho humano. A figura materna é quem primeiro responde às clássicas perguntas sobre quem se é e o que se é. E é o que e como a mãe vê o seu bebê e como ela comunica isso a ele que vai ter uma profunda influência na formação da identidade e na capacidade da criança de amar a si mesma. Doim fala de espelhos claros e cristalinos que refletem com fidedignidade o que lhes é refletido. Mas ele também fala de espelhos pequeninos, que só conseguem mostrar imagens parciais do todo. E ele fala também de espelhos turvos e embaçados. Ele fala de espelhos partidos, fala de espelhos irregulares, que, por características ou falhas próprias, distorcem o reflexo daquilo que se apresenta diante deles. E a imagem que é espelhada lá vai marcar indelevelmente aquele que olha. Gradualmente, como em tantas outras funções, o papel de espelhamento materno vai sendo substituído pela capacidade pessoal de autorreflexão e pela possibilidade de mantermos nossa própria identidade e autoestima sem auxílio de espelhos externos. O campo analítico, através da troca mútua de comunicações, busca refletir, organizar e transmitir a uma outra pessoa uma apreensão mais fiel e receptiva da sua identidade, para que ela possa, por sua vez, reorganizar o seu olhar sobre si. Há algo mais envolvido numa relação terapêutica do que a compreensão intelectual do nosso paciente ou a construção das teorias psicanalíticas. Vai ter algo que nos vai dar a noção correta de timing e nos diz
o que falar, quando e quando calar. Nosso trabalho não pode ser apenas de ouvir pacientes, mas também de experimentá-los com nossos olhos e outros aparelhos de ego possíveis. Quem me conhece sabe que eu falo muito de ouvir com a barriga, de escutar com a barriga. Quando eu pergunto, mas o que a sua barriga diz nessa situação? Essa compreensão, dada no campo do espaço potencial, cria a possibilidade de compartilhar uma experiência emocional com nossos pacientes, pois não basta compreender, é preciso vivacidade, empatia e afeto presente, estando próximos o suficiente para nos deixar afetar por seu sofrimento, mas, por outro lado, não nos fundindo com ele, e, acima de tudo, permanecendo sempre em contato consigo mesmo, como um profissional com o trabalho que executa com a mente do analista. Gente, muito obrigada pelo escuta.